Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovanni Coedes da Silva, sou professor na Universidade Veiga de Almeida, que fica situada no Rio de Janeiro, Brasil. Sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, da SEDUC, e sou supervisor do Programa de Iniciação Científica da CAPES, do Governo Federal. Hoje eu vim trazer para vocês aqui o nosso projeto de extensão que foi realizado em 2023. É um projeto que foi para a rua em 2023, mas ele já vem sendo trabalhado em 2022, 2021, desde 2017. Ele vem sendo pensado, elaborado e várias partes dele vêm sendo colocadas no chão da escola, nas ruas, nas praças. E hoje, em particular, eu vou trazer para vocês o projeto Letramento Histórico, Releituras a partir do Negro Muro, Lei 11.645. 15 anos. 15 anos da Lei 11.645 significa que neste ano de 2023, a lei que trata sobre a história e a cultura dos povos africanos, da afrodiáspora e dos povos originários completa 15 anos. Existe uma outra lei, a Lei 10.639, que está completando 20 anos esse ano, que trata história e cultura dos povos africanos. A 11.645, ela ampliou um pouco mais o leque. E esse projeto de extensão, de letramento histórico, dessa releitura que nós realizamos sobre as intervenções que o Negro Muro realiza dentro da cidade do Rio de Janeiro, contou com a professora da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, professora Fernanda Pascoal Xavier, que é formada em letras e pedagogia, contou com um aluno voluntário do curso de História, Renato Souza Araújo, e com 2 alunos bolsistas do PIBID, do Programa de Iniciação Científica da CAPES, o Pedro Henrique Ximenes e a Giovana Ribeiro Reis. O que consiste, então, o projeto de letramento histórico? O projeto de letramento histórico ele visa trabalhar exatamente com a ideia de, a partir de múltiplos letramentos, a partir de uma diversidade de materiais, levar aos jovens, aos adultos, às crianças, um pouco da história e da cultura africana, realizando um processo de diálogo com a comunidade. A ideia do projeto Letramento Histórico surgiu a partir de uma demanda da própria comunidade. Após a pandemia de Covid-19, a escola Azevedo Sodré nos procurou porque ela passou a enfrentar questões que antes da pandemia não existiam. Não existia tanta rivalidade, tantos discursos de ódio, tantos problemas relacionados à sexualidade e, em particular, à questão do racismo. Racismo esse que na sociedade brasileira ele é estrutural, mas ele também é institucional. Estrutural, como nos diz Silvio Almeida, e institucional, como nos diz Muniz Sodré. É a partir dessa visão de sociedade que nós passamos a construir esse projeto. E encontramos em diversos materiais a possibilidade de realizar os múltiplos letramentos que nos fala a Rorro. Então, trabalhamos com Instagram, com tirinhas como Confinada, Os Santos, com o documentário A Última Abolição, com livros, com samba, com rap, e, em particular, esse que nós estamos apresentando hoje trabalhou com as intervenções que o Negro Muro, a galera que trabalha dentro desse coletivo, produziu dentro da cidade do Rio de Janeiro. Um diálogo lindo com o território. Então, a partir do território, conta-se a história e a cultura de uma determinada personalidade negra e se estabelece ali, então, uma potência geradora de memória, ancestralidade, sabedoria. Esse trabalho, de tão fantástico, logo cativou todos nós e nós decidimos, então,
a partir da autorização que o Negro Muro nos deu, de levarmos exatamente essas imagens para realizar a contação de história nas escolas e, em particular, na Escola Azevedo Sodré. Esse processo ele levou quase um ano para ser produzido, porque nós precisamos primeiro formar os nossos licenciandos para trabalhar com esta temática, para trabalhar com a Lei 11.645, para se apropriar, sentir, entender, compreender que a sociedade brasileira é uma sociedade que foi erguida sobre a lógica do racismo e que ainda hoje esse racismo determina a maior parte das relações que ocorrem, sociais, econômicas, políticas, há um atravessamento desse racismo. Então, quando na sociedade, na comunidade, em uma escola, passam a existir casos de racismo, aonde não existia, sinaliza para a gente, e sinalizou para a gente, a necessidade de nós não simplesmente chegarmos na escola com uma ideia pronta e acabada. Estabelecermos como metodologia exatamente um diálogo direto com a escola, através de uma metodologia que valorizou muito mais a escuta, assim como nos ensina Paulo Freire. Ouvindo as questões, ouvindo os alunos, ouvindo a comunidade, ouvindo os professores. Foi a partir dessa escuta ativa, foi a partir dessa escuta que promove o diálogo, que nós podemos pensar, olhando o grande trabalho do Negro Muro, determinadas personagens que fossem trazer para a gente uma potência maior de diálogo, uma potência maior de reflexão dentro dessa comunidade escolar, nesta atividade que estava sendo programada para acontecer no chão da rua da escola. Então, num trabalho fantástico da direção da escola, das professoras, a escola parou durante uma semana para realizar uma semana literária, onde se fecha a rua e as crianças tomam a rua de assalto. As crianças, as professoras, os livros, a memória, a contação de história. Foi dentro desse processo que elegemos personagens diferentes de várias áreas, desde o futebol até a intelectualidade, passando, obviamente, pela música, pelo cinema, pela televisão. Personagens negras que potencializassem a valorização da sua história, da sua trajetória, da sua força. E foi assim que nós realizamos esse processo. Inicialmente, nós contamos com um número gigantesco de voluntários, de licenciados. Mas ao longo do processo, muitos foram desistindo, foram deixando valores pessoais contaminar esse objetivo de educar para libertar. Acontece. Aqueles que ficaram, aqueles que chegaram até o final, realizaram e vão realizar de novo, porque nós já temos outras escolas que solicitaram a nossa participação, possibilitaram a esses alunos, a esses licenciados se transformar enquanto professores. Se transformaram para uma educação antirracista. E assim puderam levar para essa comunidade uma contação de história que atendeu, até agora, 4.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Um processo lindo de diálogo, de formação, mas, acima de tudo, de respeito a uma história, a uma memória, a uma ancestralidade. Obrigado.